Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje os jornalistas Mardélio Couto e Pedro Nascimento e o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. O ministro do STF, André Mendonça, se reuniu com os delegados da Polícia Federal que atuam nas investigações sobre as fraudes financeiras no caso do Banco Master, para ter um balanço do que já foi feito e também ter conhecimento de quais são os próximos passos. O encontro acontece um dia depois de Mendonça assumir a relatoria do inquérito no lugar do ministro Dias Toffoli. Ontem teve uma reunião entre os ministros do Supremo, a gente falou sobre isso aqui. Depois do Conversa de Redação Noite, Toffoli anunciou que estava deixando o cargo após o caso, do Banco Master após essa reunião. Acontece que a transcrição de diálogos entre os ministros do STF nesta reunião fechada, que selou a saída de Toffoli do caso da relatoria, deixou os ministros intrigados, perplexos e um clima mais difícil ainda dentro da corte. Pedro, a suspeita dentro do Supremo é que pode ter havido uma gravação clandestina do encontro e aí, é claro, de um dos envolvidos, porque as matérias que saíram, e aqui vou dar o crédito ao site do Poder 360, trouxe detalhes do diálogo com riqueza mesmo ali do que foi dito. Os ministros desconfiaram, Dias Toffoli já veio a público em nota dizer que é totalmente inverídica esta informação e que ele nunca gravou ninguém antes na sua vida, em nenhum momento. E aí, o clima vai só azedando dentro do Supremo também, Pedro. Boa noite. Boa noite para você, Alan. Boa noite para os debatedores do Conversa de Redação e, claro, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta-feira pré-carnaval. Não podia ser diferente aqui em Brasília, animadíssimo, né? O que você foi narrando aí, Alan, parecia até um roteiro, assim, de uma série, um thriller policial, porque são desdobramentos que foram acontecendo, Alan, de ontem à noite até hoje de manhã. A revelação dessas conversas que, por sinal, né, vale a gente dar o crédito mais uma vez para o site Poder 360, um site que apura muita informação de bastidores aqui de Brasília. Ela estremeceu realmente a situação do Supremo Tribunal Federal e colocou luz sobre algo que a gente viu ontem e que já parecia muito ensaiado, né? Ontem o Supremo Tribunal Federal, após aquela reunião, né, que teve com todos os seus 10 ministros, soltou uma nota ali de mais ou menos uns 5 parágrafos, onde 3 elogiava a atuação do ministro Dias Toffoli, de que ele nunca fez nada errado, de que ele é um ministro de conduta ilibada, que poderia seguir à frente do inquérito caso desejasse, mas que, contudo, todavia, entretanto, estaria deixando o inquérito para que fosse redistribuído. Muito estranho esse texto, né? E aí, quando a gente vê esses bastidores, para quem não viu a matéria, né? O que a gente vê ali? Que os ministros têm, em sua maioria, uma defesa do ministro Dias Toffoli e acusam a Polícia Federal de agir ilegalmente, né? O que a gente sabe é que foi entregue ao ministro Edson Fachin um relatório de aproximadamente ali 200 páginas, trazendo detalhes sobre essa relação que o ministro Dias Toffoli teria com pessoas investigadas, entre elas Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master. E ali, durante toda essa reunião, que a gente vê é uma tentativa ali de se defender, dos ministros defenderem a corte, mas que por trás disso estão ali defendendo principalmente o trabalho deles dentro do STF. O ministro Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a ministra Carmen Lúcia, né, que por sinal é a relatora do Código de Ética que está sendo proposto no STF, eles defendiam que esse caso fosse levado para o plenário, que esse relatório fosse analisado ali pelos ministros e que fosse formada ali uma maioria para que o ministro continuasse ou não no processo. Mas o que os ministros preferiram, foi uma sugestão inclusive do ministro Flávio Dino, é que fosse feita essa nota, já que não havia uma unanimidade. Apesar dos dois ministros estarem favoráveis a que o ministro Dias Toffoli vazasse logo desse inquérito, parasse de sangrar o Supremo Tribunal Federal, que é como foi palavras usadas pela Carmen Lúcia nessa reunião, os demais ministros achavam isso um absurdo por acreditar que a Polícia Federal estaria invadindo competências. E aí você tem uma defesa muito forte dos ministros com relação aos seus cargos, né, aos seus empregos e a permanência deles no Supremo Tribunal Federal, sabendo que qualquer brecha, né, envolvendo algum ministro do Supremo Tribunal Federal, seja ele quem quer que seja, né, enfim, qualquer ministro, poderia abrir brecha para pedidos de impeachment, enfim, para qualquer outro tipo de pedido feito pela Polícia Federal também, isso é citado. Então, assim, a divulgação desses áudios, mas só me alongando aqui um pouquinho, Alan, porque a gente teve também a parte 2, né? Teve essa nota que foi publicada, a gente vê os bastidores dessa nota, né? Que foi ali defendendo o ministro Dias Toffoli, o ministro Edson Fachin acabou sendo voto vencido junto com a Carmen Lúcia e foi feita essa solução para que o ministro Dias Toffoli saísse do inquérito. Mas a parte 2 que a gente está vendo, que está sendo assim, curiosíssima de acompanhar, é que muitos ministros estão revoltados
revoltados é a palavra, com esses áudios que foram divulgados supostamente pelo ministro Dias Toffoli, por entenderem que, além de não terem sido divulgados ali a íntegra, né, desses áudios, parte deles ali defendia demais ali o ministro Dias Toffoli, acharam ali esquisito estarem faltando algumas partes dessa reunião, também acharam um absurdo terem sido gravados e divulgados assim pelo colega. Então, apesar dessa defesa que a gente viu ontem dos ministros, essa situação hoje aí pode botar mais uma lenha na fogueira e quem sabe a gente não tenha desdobramentos aí, inclusive no carnaval, viu? O Mardelli, já é muito grave se tiver uma gravação com quem quer que seja ali na conversa. A gente está falando da mais alta corte. Vou sublinhar isso aqui. O ministro Dias Toffoli nega que tenha gravado, mas os outros ministros estão completamente desconfortáveis, até pelo que foi publicado na imprensa. É um caso que vai, não só a pressão externa, mas também ela vai sangrando por dentro o STF, né? Boa noite. Boa noite para você, Alan Passo, boa noite aos debatedores, boa noite para você, ouvinte, que nos acompanha aqui na Itatiaia. E aí eu gostaria de fazer um questionamento, Alan Passo. Por que os ministros estão incomodados com o vazamento dessa conversa? Questiono para você, ouvinte. Eles estão incomodados por conta do teor do que foi revelado. Eu li tudo que foi publicado pelo Poder 360, mais uma vez a imprensa profissional mostrando a sua importância. E quando você vai ler o teor, analisando linha por linha, a gente vê lá aspas, né, para explicar para o nosso ouvinte. No jornalismo, o jornalista só usa no texto ali aspas quando a transcrição é da fala exata da pessoa que falou. E nessa matéria do Poder 360, não está falando em interlocutores, não está falando de pessoas próximas, tem aspas e a descrição exata do que os ministros disseram, segundo a apuração do Poder 360. O que a gente observa, Alan, analisando essa matéria com critério, é que a gente vê ali um show de corporativismo. Pelo menos a gente não teve acesso à íntegra dessa reunião, mas o que foi publicado pelo Poder 360, em nenhum momento você não vê nenhum ministro chamando a atenção de maneira mais intensa, de maneira mais rigorosa do ministro Dias Toffoli, falando algo como assim: ministro, mas você se envolveu nisso? Por que o senhor não se declarou suspeito lá atrás? Ministro, por que o senhor não disse lá atrás que era sócio desse resort? Deixou isso ganhar esse tamanho? Você não vê nesses trechos que foram revelados pelo Poder 360 nenhum ministro chamando a atenção do ministro Dias Toffoli. O que a gente percebe, Alan, claramente no que foi publicado nessa reportagem, é uma preocupação de alguns ministros com a imagem do Supremo Tribunal Federal. Eles não querem que continue sangrando esse escândalo, porque isso pode ferir a imagem da instituição. Mas em vários momentos eles defendem ali o ministro e a gente percebe que a ampla maioria, inclusive, era favorável que o ministro permanecesse na relatoria do caso. E muitos ministros ainda chamam a atenção da condução da Polícia Federal, que teve o papel ali, eu tenho que destacar isso muito claro, o papel foi exatamente correto. Se a Polícia Federal tem acesso às informações nessas conversas que o ministro Dias Toffoli é citado pelo Vorcaro, e se ela não leva isso, o que prevê as leis brasileiras, tem que levar ao chefe do magistrado, no caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Se a Polícia Federal não fizesse isso, Alan, isso tem um nome só, seria prevaricação. Então a Polícia Federal fez o seu papel e a gente vê os ministros criticando a PF pelo fazer o papel correto. E o que a gente vê ali é o que a gente imaginava, o que o Pedro citou sobre essa nota. Um show de corporativismo, todo mundo defendendo o ministro Dias Toffoli. Eles estão incomodados porque vieram à tona mostrando que estão preocupados mesmo com o deles, Alan. Bortoleto, você fica à vontade para falar desse caso em qual ponto quiser, só queria pontuar aqui uma coisa também. Quando foi a Lava Jato, muito se ouvia de quem hoje está no poder, da esquerda, né? A forma que foram descobertas as coisas, e menos a prova em si, é a forma. No caso agora do plano de golpe, muitas vezes a forma como que foi divulgada ou como que a investigação foi conduzida e menos o teor. E agora a gente está vendo um questionamento da forma dentro do STF, questionando como que a PF e menos o conteúdo. Não deveria ser mais importante o conteúdo que foi apresentado? Boa noite. Boa noite, Alan Passos, amigos aqui da bancada, os ouvintes da Itatiaia. Quem acompanha o Conversa de Redação, presta muita atenção no que eu tenho dito e vou repetir mais uma vez. A tecnicidade do Supremo Tribunal Federal acabou. Acabou, meus amigos. Não tem técnica, não tem jurídico. Ali é um ambiente totalmente político e politizado. Verdadeiramente é um ninho de oportunidades que estão lançadas dentro deste ambiente onde hoje tem 10, deveriam ter 11. O Alan, quando terminou a Lava Jato, eu falei assim, o que aconteceu com a Lava Jato deixa claro a situação em que o Brasil está.
Se a polícia investiga e o judiciário conduz da forma correta, não se prende ninguém no Brasil. Quando a polícia trabalha de maneira que é de uma forma não aceitável, o judiciário também, não se mantém preso ninguém no Brasil. É essa que é a questão, é a forma. Então o que tem que mudar no Brasil? Tem que mudar a maneira com a qual pode ser feito investigação e condução do processo judiciário. Porque senão a gente vai ficar sempre nessa situação. A gente prende, soltam, porque não deveria ter sido preso dessa forma. Se seguir o rito normal, é o que são aí milhares e milhares de processos que estão sem conseguir julgar ninguém e prender ninguém. Olha, eu fiquei impressionado, tá certo que o que a gente viu foram fragmentos de conversa, seria muito bom, já que vazar completo e com todo o contexto. Mas eu vi uma habilidade do ministro Flávio Dino colocar essa articulação. Talvez o mais político de todos que lá tem dentro do STF. O STF sangra por dentro. E eu achei que a maior vergonha do Brasil era o 7-1 da Alemanha. Nós tomamos, Alan Passo. Foi de 10-0 do STF. Enquanto está acontecendo esse caso de Banco Master, que está cada vez mais dentro do STF, o Supremo está julgando outras questões importantes que influenciam ali no dia a dia. Uma delas termina hoje o julgamento sobre a validade de aposentadoria especial para vigilantes. O julgamento que está acontecendo no plenário virtual, eu até atualizei aqui, porque tivemos mais 2 votos, está 5-4 agora, contra a aposentadoria especial para os vigilantes. E só falta um voto, que é do ministro Gilmar Mendes. Por isso que o Bortoleto falou agora há pouco que nesse momento não temos 11 ministros, e sim 10 ministros. Tem uma vaga lá em aberta e que até agora o governo não confirmou a sua indicação. Todo mundo sabe quem é, o Jorge Messias, mas não mandou lá para a sabatina e tudo mais. E aí, Mardelli, julgamento que termina daqui a pouco, tem uma categoria esperando essa definição. O governo é contra, diz que vai ter um impacto de 200 bilhões ao longo de 35 anos na categoria, mas é uma decisão que já tinha sido tomada antes, o INSS recorreu e agora o caso foi parar no Supremo. Alan, isso tem acontecido em várias frentes, né? Um órgão ou alguma ala do governo que eventualmente sofre alguma derrota em alguma frente acaba recorrendo ao Supremo Tribunal Federal e a decisão fica nas mãos do STF. A gente sempre vai ter esse paralelo, Alan, que é complicado, principalmente quando a gente trata da vida de pessoas, falar da carreira de determinados profissionais, porque ao paralelo, quem trabalha nessa área, quem é familiar, quem está nos ouvindo, acha justo ter esse benefício. Só que a gente tem que destacar a situação financeira que o país está agora. A gente não está nadando de braçada, não está sobrando dinheiro, vários órgãos cortando gastos, pelo menos o governo diz que precisa cortar gastos, várias instituições ligadas ao governo federal no vermelho, a situação dos Correios, por exemplo. Então a gente sempre fica nesse fio aí da meada, se realmente o que é legítimo ou não da categoria pleitear e a situação financeira do país. Tem que ser analisado tecnicamente. Para pagar, tem que ter de onde tirar. Ô Pedro, para resumir, essa categoria, né? Os vigilantes, se for aprovado como aposentadoria especial, aposentar mais cedo e com valor melhor por causa do perigo do cargo. Mas tem um impacto financeiro por outro lado e, mais uma vez, a decisão nesse momento está na mão do STF. Pois é, o STF lidando com questões altamente sensíveis enquanto está nesse período turbulento, né? Mas é importante, como o Mardelli disse, manter a tecnicidade, né? A respeito desse assunto. Esse caso já tinha chegado no Supremo Tribunal, no STJ, né? No Superior Tribunal de Justiça, em 2020 e à época, né? Pelo menos o Ministério da Previdência estava estimando algo em torno de 200 bilhões de reais de impacto na Previdência ao longo de 35 anos, caso a tese que havia sido aprovada no STJ fosse mantida, né? No Supremo Tribunal Federal, em que pese essa situação econômica reverbera bastante, né? Então isso pesa bastante para essa questão da aposentadoria, mas de fato é preciso repensar essa questão da segurança, principalmente da segurança privada, porque você tem vigilantes, né? Pessoas que trabalham armadas, protegendo valores, usando ali sua vida de escudo para bens que nem a eles pertencem, né? E que não têm os mesmos direitos que um guarda municipal, que um policial militar, um policial civil, que fazem, né?
assim, basicamente a mesma função, mas com ressalvas aí, enfim, ao trabalho que é feito pelos dois. Mas, de fato, está caminhando para que essa decisão não seja mantida. E, assim, se a gente pode analisar friamente, é uma vitória para o INSS, que com esse prejuízo já se tornaria muito insustentável. Mas essa é uma discussão que tem que ser levada para o Congresso legislar, porque juridicamente o INSS vai acabar levando essa causa. Ô Bortoleto, essa decisão, então, como os meninos lembraram bem, de 2020. 2020 o presidente era Jair Bolsonaro. Também em 2026 o presidente é Lula. E nos dois casos, o governo, através dos seus órgãos de defesa ali, Advocacia Geral, o INSS, tanto lá quanto aqui, são contra essa aposentadoria especial. Pensando na questão da grana. Por outro lado, tem essa questão da categoria que o Pedro levantou. E como é que faz? Não só da grana, Mardélio e também Pedro, porque na realidade o governo vai sempre defender o erário público e no entendimento dele vai ser prejudicado. Não é uma questão só de grana, é uma coisa de retroatividade, é uma coisa de se pensar efetivamente no impacto e principalmente àquele que tomou a decisão de escolher a profissão naquele momento e que tinha posto e colocado uma situação em que agora se vê numa oportunidade de poder receber mais. O grande problema disso tudo é, de novo, a primeira notícia. Aqui nós falamos, o Mardélio falou, o Pedro falou, sobre tecnicidade mais uma vez. Eu, infelizmente, não consigo esperar a tecnicidade num julgamento como esse. Porque veja, se nós estamos falando de dinheiro, se nós estamos falando do tamanho do impacto que vai se causar aos cofres públicos, o problema que o governo vai enfrentar pela frente, eu me pergunto, o que isso tem a ver com a causa do processo? Para poder julgar uma causa de um processo, você tem que se ater aos autos, o que está ali pedindo e ver. Vou deferir? Vou indeferir. Julgo procedente ou improcedente. Mas não, vamos analisar todos aqueles impactos que acontecem. Então, existe legalidade ou não existe legalidade no pleito? É muito simples. E assim, me preocupa. 5-4, falta um voto. Para empatar também não custa nada. Se o Gilmar empatar, aí vamos ver como é que vai ficar essa decisão. Deixa eu passar para o último tema aqui, pessoal. Vou ter um minutinho para cada um, mas acho que é importante porque a Secretaria de Comunicação Social da Presidência emitiu uma nota orientando os integrantes do governo, e eu estou falando do alto escalão, né, de pessoas com nomeação, ministros, secretários executivos, etc., de como se comportar durante esse carnaval. Tem alguns tópicos, principal deles, a orientação de que durante as festividades, eventos e programas culturais, as autoridades não realizem manifestações que possam vir a ser caracterizadas como propaganda eleitoral antecipada. Barbas de molho, Bortoleto? Na realidade não tem muita novidade na orientação. O que sempre acontece é de não seguirem a orientação. E aproveita-se das aglomerações, da grande concentração de eleitores para sim fazerem campanha antecipada. Meu tempo aqui é pequenininho, vou deixar claríssimo. Mais uma vez, SECOM, ninguém vai te obedecer. Ô Pedro, tem a história do desfile da escola de samba, a Janja quer desfilar, o Lula deve ir no camarote, tá todo mundo com medo do que pode acontecer. Alguns recados foram dados ontem no TSE, né? Sim. E tem até alguns bastidores a respeito dessa nota, viu? Porque o principal temor é justamente essa questão da participação, né, dos ministros ali. Terão alguns ministros acompanhando esse desfile na Sapucaí da Acadêmicos de Niterói. Assustou muito o governo, a reação, não a reação, né, mas o fato como teve engajamento, né? Essas ações que foram publicadas, essas ações foram tomadas aí pelo Novo, pelo PL, enfim, questionando esses recursos que foram destinados para o carnaval por conta desse desfile, que é aquela coisa, né? Pode homenagear quem quer, você não pode ali censurar a cultura, mas ao mesmo tempo, né? É ano de eleição e tudo mais, então é mais um pé atrás que está tendo com relação especificamente a esse desfile. Mas assim, sinceramente, pro nosso ouvinte que está acompanhando aqui, carnaval, meu amigo, não vai se preocupar com política, vai curtir carnaval, vai, enfim, descansar para quem é de descanso, vai pro bloquinho quem é de bloquinho, porque o que os ministros vão fazer ou deixar de fazer pra gente só vai fazer diferença, enfim, em 2027, que é quando eles vão estar eleitos ou não, que é o que interessa para eles também. Basicamente o recado é assim, né, Mardélio? Gente, quiser dançar, brincar carnaval, mas aqui, ó, bico fechado, que é pra não parecer que é campanha antecipada. É por aí? É por aí, Alan, mas tem algo que tem que ser observado.
para o TSE não ficar nesse julgamento político que está acontecendo com o STF, a gente tem que ver como o TSE vai se comportar em relação à manifestação política no carnaval, manifestação aí pensando na campanha, porque o TSE foi muito duro com integrantes da gestão Bolsonaro. Agora vamos ver se eles vão ser duros também com a gestão do PT. Bolsonaro foi multado, ministros foram advertidos, o TSE durante várias vezes lá atrás foi multado por motociata. Vamos ver se esse mesmo rigor vai acontecer também com a gestão do PT. A reunião com embaixadores é que provocou a inelegibilidade de Bolsonaro depois, né? Inclusive. Exatamente, um período pré-campanha. Pré-campanha. Leonardo Bortoleto, Mardélio Couto e Pedro Nascimento participaram do Conversa de Redação desta noite. Agora